Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fabiana Moraes, sou estudante de psicologia, para quem não me conhece. E hoje é um vídeo super especial sobre o Big Brother Brasil, falando sobre a expectativa e a realidade. Anteriormente eu tinha feito um vídeo, para quem não viu eu vou deixar aqui no card ou na tela final para que você possa acompanhar um vídeo onde eu falo, sobre os participantes, Faço uma análise através do que eles falaram. E nesse vídeo a gente já consegue avaliar quem falou a verdade, quem mentiu, quem está participando, um pouco mais já do jogo. Então é um vídeo onde eu já vou fazer algumas comparações do que a gente já viu, sobre o que já foi verbalizado ali nos vídeos, para ver se a galera realmente se autoconhece ou se eles mentiram até na sua própria apresentação. Tem uns que já demonstram realmente as características, e tem outros que talvez não se conheçam muito bem, e isso é muito interessante para que a gente possa conversar aqui. Como eu falei no início do vídeo, eu sou estudante de psicologia, então a ideia da abordagem aqui do Big Brother é falar sempre sobre a questão comportamental, dos participantes. Mas antes, de entrar em mais detalhes, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa seu like, então meu muito obrigada. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram e ficar por dentro de mais novidades. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então falar do jogo que já começou. Vou falar, de quem está se movimentando mais, dos participantes que me chamaram mais atenção, e que eu acho interessante fazer uma certa análise. Uma, participante que está dando o que falar, que realmente não mentiu, na sua apresentação aqui, que como eu falei, eu tava vendo só a foto da pessoa, isso é bem interessante. Eu vou dizer quem, digamos, me enganou pela foto e pelas coisas que falou e tá tendo um comportamento lá bem diferente, porque eu não fiz análise de vídeo. E eu até comentei, se vocês tivessem interesse eu podia fazer, porque no vídeo a gente vê as expressões faciais, agora já dá pra ver mais ou menos, como as pessoas são, a forma como elas se expressam e mais coisas ainda, porque elas acabam falando demais. E a Juliette, é uma dessas pessoas. E ela já tinha comentado aqui que ela era tagarela, mas eu acho que a gente não imaginava que era tanto, Eu já tinha comentado no vídeo anterior que ser tagarela poderia ser positivo, mas eu acho que ninguém imaginou que a Juliette falasse tanto assim. E num nível, que às vezes fica realmente exagerado. Eu fico imaginando quem tá convivendo ali com ela, porque ela fala sem parar e parece que ela nem respira, E sem contar que ela faz, às vezes, umas situações, que são um pouquinho constrangedoras. Então a Juliette tá numa situação que algumas pessoas se identificam, gostam, mas muitas pessoas estão achando exagerado demais, E a gente percebe que até quem conviveu com ela ali, dos 6 participantes, também tá com essa dificuldade ali de conviver com a moça, porque ela fala muito, E como eu falei, situações que às vezes, são um pouquinho infantis, E eu acho meio constrangedor aquele exagero ali com o Fiuk, que fica na dúvida se ela tá, Ela diz que tá brincando, Mas dentro dessa brincadeira pode ter um mecanismo de defesa, que o humor é um ótimo mecanismo de defesa, se eu brincar, se colar, colou. Só que tá um pouquinho exagerado, E o pessoal já tá falando, Então a Juliette não tem como não falar dela. Só que trazendo o que ela comentou, como eu falei, eu tô aqui com a foto dela, E com a apresentação dela, do que ela disse, ela não mentiu, Ela falou que era uma pessoa tagarela, que ela conversava demais, Se diz decidida, ainda não deu pra ver se ela é uma pessoa assim, mas deu pra ver que ela se posiciona, quando precisa, ela não deixa de falar a opinião dela, até mesmo se não for igual a do Fiuk, ali quando eles estavam decidindo a questão de contar ou não sobre a imunidade. Ela também diz que não costuma engolir sapo. Vamos ver se isso é verdade, e diz que gosta de lavar a roupa suja, que ela não espera um dia para resolver uma coisa, porque senão ela não dorme. Isso deu para perceber que eu acho que é verdade.
Mas aquilo, acho que pode sim se tornar às vezes exagerado demais, né? De as pessoas se incomodarem. Mas a Juliette foi uma pessoa, tá? Que dá pra ver que tem um autoconhecimento sobre si mesmo, né? Porque as coisas que ela falou bateu já com o que ela tá fazendo dentro do programa. Outro participante que já tinha polêmica antes de entrar, que eu nem sabia. Ele é um conterrâneo, mas eu não sabia de todas as polêmicas que ele estava envolvido, né? É o Nego Di, mas é um participante que está na boca do povo, né? Então vamos analisar agora se o que ele falou na sua apresentação condiz como ele está se apresentando já na casa, né? Ele diz que é uma pessoa bastante sincera, que a sinceridade é sua maior qualidade e também um dos seus maiores defeitos. E eu até comentei que isso poderia ser realmente perigoso, porque às vezes pode ser indelicado, né, a forma como a pessoa quer colocar a sua verdade como se fosse a verdade de todos, né. Ele se diz que tem um papo reto, olho no olho, se não gostou, né, ele já fala que ele é bem direto, que ele não é de baixar a cabeça, ele é de se impor, mas deu pra ver que nesse primeiro momento ele tá pisando em ovos, né. A gente não tá vendo todas essas características dele, mas ele não consegue passar despercebido. Até porque a gente vai falar um pouquinho da discussão que rolou entre os homens ali, né? Que se tornou algo grande, né? De um comentário apenas que foi feito ali pelo Caio. E aí o Lucas deu aquela enlouquecida, eu já vou falar sobre o Lucas aqui, que é um participante que a foto dele é extremamente carismática, também tem isso no vídeo que eu fiz, né, apresentando eles. Mas vamos falar então só mais um pouquinho do Nego Di aqui. Eu acho que, como eu falei, ainda a gente não tá vendo todas essas características assim tão fortes, mas dá pra ver que ele é uma pessoa que fala bastante, né, que ele tem realmente uma personalidade forte. E isso agrega bastante no jogo, né? Mas ainda a gente não tá vendo ele falar, tipo, na cara, falar tudo o que pensa, porque eu acho que ele se segurou bastante ali com o Lucas, né? Conseguiu usar bem as palavras, né? E não se comprometeu, né? Mas se posicionou achando que essa jogada de já ter grupos, né? Que para quem não viu a edição não sabe o que tá rolando, mas acho que a maioria já viu, né? Que a ideia ali, né, que começou a surgir, que talvez pudesse os homens se unirem, né, para votar entre si para se proteger. Porque o Caio levantou, né, a possibilidade de que se as meninas fossem líderes, votariam em um deles. E aí o Lucas, né, já criou várias teorias na cabeça dele de conspiração, digamos assim. No primeiro momento ele ficou meio pensativo, só que depois ele ficou tipo muito explosivo. Acho que a palavra nem é explosivo, dá pra ver que ele tá ligado no 220, no sentido assim, ele tá muito ansioso com o jogo, né? Ele quer jogar, ele quer aparecer, ele quer se posicionar, né? Ele veio pra isso. E aquela história, muitas emoções envolvidas, e o garoto, porque tem 24 anos, né? Ele se deu uma boa perdida ali, ficou muito confuso o discurso dele, né? E aqui parece que ele é uma pessoa bastante serena, que é como a gente olha a foto, né? Um sorrisão, né? E como ele se apresenta, né? Aqui fala mais sobre a carreira dele, tá? No resumo que eu tinha, não falava muitas características do Lucas. Porque eu vi que cada, né, site, portal, né, alguns trouxe resumos mais completos, outros não. Então esse resumo aqui do Lucas é mais falando sobre a carreira profissional dele, né, e dizendo que se ele ganhasse o prêmio, ele daria para a mãe, né, que é uma coisa extremamente nobre, né. Fala que ele cresceu numa escola de samba, que ele tinha articulado movimentos de estudantes em São Paulo, né. Então é muito resumido sobre a personalidade dele, mas deu para ver que ele é uma pessoa muito ansiosa, né. Isso já foi percebido, que ele vai ter que acalmar um pouquinho. Ele tem muita energia, talvez por ser assim da área artística, né, tem bastante criatividade, mas ele vai ter que controlar isso, porque ele pode acabar falando demais. Ele mesmo foi percebendo que talvez ele falou muito e de coisas que talvez ele até não compactue ali com o grupo, e estava se tornando uma conversa muito longa, né, para quem assistiu principalmente, que eles não chegavam tipo a lugar nenhum e a conversa ficava assim, né, se enrolando, e ele tentando, era muita vontade de se justificar
sobre uma questão tão pequena que poderia ali não, né, não gastar tanto tempo. E isso gera realmente desgaste, né? As pessoas já olharam para ele de uma forma diferente, porque ele parecia estar enlouquecido. Vamos ver como é que ele vai se ele vai conseguir mudar tudo isso, né? Porque foi a primeira imagem assim que ele foi passando, né? Foi uma imagem assim impactante, nem digo para o público em si, porque recém começou, mas até mesmo para casa, porque ele estava muito ansioso, acabou falando ali com a Carol Conká também, e ela percebeu que ele estava num momento de desabafo, então vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para frente. Não consigo comparar, como eu falei, dentro desse perfil aqui do Lucas, porque não tem muitas características da personalidade dele que eu possa de alguma forma comparar da forma como ele está agindo na casa. E obviamente ele não ia dizer, né, que é um cara ansioso, né, que ele poderia se perder com as palavras, né? Como é uma apresentação curta, né, ninguém vai fazer uma apresentação que vai ser contra ela mesmo, né? Bem que eu acho, como eu falei, que a Juliette foi bastante inteligente, né, de já colocar que era tagarela, né, já dizer isso na apresentação, e como eu falei, a gente percebeu que é verdade. Eu até fiquei pensando, será que ela e vai chegar lá e tá muda? Porque isso já aconteceu, de outras participantes falarem, eu sou super animado, e chegar lá e a pessoa não se comunicar com ninguém, né. Vamos ver então outras pessoas que estão de alguma forma se destacando, né, ou aparecendo bastante essa semana, ou surpreendendo muito o público, né? Alguém que me surpreendeu bastante, que muita gente estava dizendo, é uma planta, vai ser quietinho, e que eu já sinto que é uma pessoa que tem um poder de persuasão, porque fala bem, se comunica bem, e fala de uma forma muito limpa, muito transparente, né? Algumas pessoas estão dizendo, né, que ele é estrategista, é o Projota. Para mim foi uma grande surpresa, viu a forma como ele se posiciona, como ele consegue realmente ter uma conversa ali com todo mundo, sabe? Ele é um participante interessante que pode, eu acho, chegar até a final, se ele conseguir, né, manter esse pique, né, manter essa imagem que ele tá passando, que é uma imagem que não se prejudica, mas se coloca, né, se posiciona. Então ele me surpreendeu bastante. Ele disse que era bastante competitivo e o Projota não parece isso, né? Que ele odeia perder, principalmente em videogame, que para ele a parte mais difícil do confinamento vai ser ficar longe da filha, e eu até comentei, isso vai ser uma grande dificuldade, porque a filha dele diz aqui tem apenas 1 aninho, mas dá pra ver que ele tá forte, né? Ele tá focado, né? Ele entrou pensando muito nessa questão do jogo em si. Então é o participante que mais me surpreendeu até agora no sentido de expectativa e realidade, né? Eu tinha uma expectativa menor por ele, e quando eu vi ele, né, já no programa, mudei a visão que eu tinha sobre o Projota, porque vendo ele se apresentar, o Projota falando, mesmo ele tendo músicas que são músicas às vezes bastante impactantes, todo mundo disse até que conhece ele, que ele é um querido, que ele é muito doce. Então a expectativa, digamos, é que ele poderia ser uma pessoa que não ia aparecer tanto no jogo. Agora vamos falar sobre o Fiuk, né, que tá também na boca do povo, já antes de entrar, querendo ou não, ele é bem famoso. Fiuk sempre se dizia bastante sensível, né, ele foi uma das coisas que ele frisou bastante na apresentação dele, né, que ele sempre foi muito exposto, né, e que ele ia entrar na casa solteiro, né, que ia entrar inteiro, disse que ele era um pouco louco, que ele não sabia falar muito sobre ele mesmo, aquela história toda no processo de autoconhecimento, meio, né, Manu Gavassi. Mas quando eu li aqui o perfil dele, que ele dizia que era muito calmo e tal, eu até coloquei. Eu sempre vi o Fiuk, né, nas suas entrevistas, né, ele como pessoa pública, sendo uma pessoa que sempre se posicionou,
nas perguntas que eram feitas, já havia ele metido sim em polêmicas, em momentos que talvez ele não precisasse se posicionar. Então eu nunca imaginei que ele seria uma planta, né? E ele tá demonstrando sim essa personalidade. Não tô surpresa com a forma como ele tá se apresentando já no programa. E eu acho que cada vez ele vai ficar mais solto e a gente vai poder conhecer até um pouco mais sobre ele. Mas eu acho que ele se apresentou de uma forma bastante tímida, ou talvez não saiba, né? Do seu poder ali que ele tem também de comunicação, de persuasão, porque mesmo sendo uma pessoa que se considera calma, né, ele não é uma pessoa assim zen, ele não pode se colocar assim, porque ele entra num processo ali de discussão, como eu falei, a gente lembra do Fiuk, assim, quem já viu entrevistas ou ele conversando, tentando muitas vezes filosofar sobre várias coisas que podem gerar muitas polêmicas. Então ele é uma pessoa que se posiciona. Né? E como eu falei, já se posicionou em coisas que talvez não fossem necessárias, né? Então, ele está demonstrando essas características, mas na sua apresentação não utilizou muito de falar sobre isso, pelo menos nessa aqui que eu vi, tá? Que eu acho que tá bastante resumida, né? Depois eu vi outras. Vi que, por exemplo, a Juliette também tinha comentado que não descartava um romance dentro da casa. Então dá pra ver que ela entrou assim, pensando, né? Em fazer, não digo tudo para conseguir o que ela quer, mas ela entrou realmente assim, não pensando muito em construir uma imagem muito certinha, né? Que nem a gente sabe que muitas celebridades entram. Ela tá muito assim, entrou se jogando. Talvez possa até às vezes ser um pouco fly, se a gente lembrar um pouco da energia da Fly, que no início do programa estava um pouco exagerada, né? Talvez a Juliette tá no mesmo pique, vamos ver se ela vai diminuir, né? Se ela entrou com alguma ideia na cabeça. Mas deu pra ver, né, que a menina é realmente, assim, animada, né? E agora vamos falar da Poca também, porque é uma pessoa que muita gente conhece, muita gente tá falando sobre ela, só que ela tá bem apagadinha, né? E eu falei que a Poca falou uma coisa na apresentação dela que eu achei que poderia ser bem ruim, que foi a questão de se posicionar já numa estratégia de ter um grupo para se sentir protegida e proteger, e eu comentei que ela poderia ficar escondida, tipo, atrás do muro de outras pessoas, apenas por esse comentário. E pelo jeito, ela tá escolhendo isso, sabe? Ser um pouco observadora. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso. Porque pode até ser positivo a primeira semana. Quem também tá com gás demais pode já queimar a largada. Ela pode começar a se apresentar no meio do jogo. A Thelma, por exemplo, ela foi devagarinho, né? Só que às vezes também não tem tempo, né? Para que a gente possa conhecer. Claro, ela é famosa. Mas mesmo assim, dependendo com quem vai no paredão, a gente sabe que mesmo sendo famoso, o público pode ter uma admiração muito grande por outra pessoa. Já se apresentou, já se mostrou. Então depende às vezes sim de sorte, né, das possibilidades ali que vão ser apresentadas, mas se ela continuar nesse ritmo, eu acho que vai ser bem prejudicial para ela no jogo. Bom, a Camila de Lucas ainda não dá para dizer muita coisa, mas dentro do perfil dela, ela não entrou escondida, né? Ela parece ser muito similar o que ela demonstra ser nas redes sociais, que é difícil isso, né? Muitas pessoas mentem, às vezes até uma personalidade, mas ela demonstra ser uma pessoa bem despachada, mesmo bem comunicativa, simpática, né? E tá apresentando isso. E tem a Carol Conká também, que é uma participante que eu acho que é bastante marcante, já tinha falado sobre ela na apresentação, falei de todos, tá? Vou deixar aqui na tela final. E eu já tinha dito que era uma participante que eu apostava bastante pela sua personalidade, ser bastante forte. Ela andou sendo bastante cancelada, né, nas redes sociais, que me surpreendeu, porque eu não conheço Carol Conká, né? Apenas o que ela diz, as entrevistas dela como artista.
mas dentro ali do jogo, eu acho que ela tá se posicionando muito bem, né? Ela se coloca, ela fala. Então eu enxergo aquela pessoa pública que eu já via de se posicionar, de se colocar, né? De brincar, de falar sobre assuntos mais sérios. Mas vamos ver se isso vai sustentar, né? Durante o jogo. Mas ela parece realmente ser uma pessoa de posicionamento forte. Ela teve uma vida bastante complicada, né? E é difícil julgar por coisas aqui fora que a gente não tem como saber, pessoas falando, né? E aí fica muito difícil. Então, essa análise é do que eu tô vendo lá dentro, né? E visualizando. Então, entre expectativa e realidade, tá? A Carol Conká, pra mim, também tá ok, dentro de tudo que ela disse fazer. O jogo recém começou, só que ela não tá demonstrando uma personalidade diferente do que ela é. Então é isso, pessoal. Eu falei aqui resumidamente, tentando trazer para vocês, tá? Os principais dessa semana, digamos assim, os que mais se destacaram, que mais apareceram. Tem muita gente que eu não tô vendo no jogo, que tá bem fora da expectativa, que eu também posso falar. Por exemplo, a VTube, eu ainda não sei quem é. Né, pra mim ela tá bem apagada, sendo que ela é uma influencer bem conhecida, não sei se ela tá um pouco ainda tímida, ela é muito nova e talvez dentro daquele grupo ali ela não conseguiu ainda seu espaço. Mas é isso, vou falar mais sobre outros participantes, tá? Falando sobre essa questão de como eles se apresentaram, né, e como eles estão sendo na casa. Não esquece de dar like nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!